Bom, estamos aqui com mais uma postagem, o qual foi feita na semana passada. Essa nossa última postagem diz respeito à calorimetria. A calorimetria, que no caso é um dos ramos que compõem o estudo da termologia. Primeiramente nós vimos a termometria, hoje passaremos a ver a calorimetria. Então foram propostos alguns problemas e esses problemas serão resolvidos a partir desses exemplos que serão demonstrados aqui através desses vídeos. Então você tem lá, primeiramente, uma peça de ferro de 50 gramas tem temperatura de 10 graus Celsius. Qual é o calor necessário para aquecê-la até 80 graus Celsius? Dado aí o calor específico do ferro, C igual a 0,11 calorias por grama vezes graus Celsius. Bom, na natureza, nós temos dois tipos de calor. Nós temos o calor sensível e o calor latente. O calor sensível é aquele tipo de calor que um corpo perde ou absorve, sendo que ele não sofre mudança nenhuma em seu estado físico. A única coisa que vai acontecer é uma alteração na temperatura, que vai de uma temperatura inicial para uma outra temperatura final, sem haver nenhum tipo de transformação de estado físico. Então aqui é o caso. Como você pode observar, nós temos uma peça de ferro. Essa peça de ferro inicialmente está nesta temperatura, 10 graus Celsius. Só que com o passar do tempo, devido a esse aquecimento, a temperatura dela sobe para 80 graus Celsius. Porém, não é mencionado em nenhum momento que houve mudança de estado físico. Portanto, então, o calor absorvido por essa peça é o calor sensível. Queremos saber qual é essa quantidade de calor. Para saber qual é essa quantidade de calor que esse corpo absorveu, a gente vai dispor de uma equação, chamada de equação fundamental da calorimetria. Essa equação fundamental da calorimetria é descrita por esta fórmula aqui que está sendo apresentada lá no resumo de vocês. Bom, mas para achar o que o problema pede, primeiramente devemos identificar o que está sendo pedido e em seguida os valores que foram fornecidos. Bom, nós queremos determinar essa quantidade de calor que o corpo absorveu. Essa quantidade de calor que o corpo está absorvendo é representado pela variável Q e lá no resultado a unidade vai ser o caloria. Então, quantidade de calor, que é a mesma coisa que energia térmica absorvida ou cedida, vai ser medido nesta unidade, chamada de caloria. Para obter o que o problema pediu, o que foi fornecido? Temos aqui 50 gramas. 50 gramas é a massa, vou representar por M. Então aqui M vale 50 gramas. Logo em seguida temos duas temperaturas, uma no início e a outra para o final do processo. A temperatura no início do processo é 10 graus Celsius, é chamada de temperatura inicial, vou representar por TI, vale então 10 graus Celsius. Bom, a temperatura que ele vai alcançar é igual a 80 graus Celsius, está na cara então que ela é a temperatura final, então vou representar por TF, está aqui. Esses então são os valores. Além dessas três informações, o problema também me dá o calor específico, no caso o calor específico do ferro, que é este aqui, 0,11 calorias por grama vezes graus Celsius. Aí o segundo passo agora é escolher qual fórmula deverei aplicar. Então a fórmula que nós vamos aplicar é essa daqui, a equação fundamental da calorimetria. Quem eu estou procurando? É o Q, que é a quantidade de calor. Então ele eu repito. Aonde era M é a massa que eu vou representar, né, por 50 gramas. Então 50 gramas é substituída no lugar de M. O Czinho é o calor específico, tá? Que vale 0,11, é o valor mencionado no problema. E o ΔT? ΔT é chamado de variação de temperatura. O que é essa variação de temperatura? Variação de temperatura é a diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial. Ou seja, o valor de ΔT vai ser dado por 80 menos 10. 80 menos 10 que vai dar 70. Toda variação é obtida através de uma subtração, o final menos o inicial. Então aqui a variação de temperatura é o valor 80 menos 10. Então no lugar de ΔT vai ser quem? 70. Todo mundo já está no seu devido lugar, então agora é só fazer
a devida multiplicação. Fazendo toda essa multiplicação aqui, de forma direta, o resultado que nós acharemos é esse, 385. Como é uma quantidade de calor que eu estou determinando, então essa quantidade de calor é dada em caloria. Então o Q é igual a 385 calorias.